Olá, pessoal. Eu sou a Luciene, sou psicóloga, terapeuta biográfico e outros conhecimentos. Porque se existe uma coisa que eu gosto, é de beber em várias fontes de conhecimento, conhecer várias possibilidades, vários olhares diferentes, ferramentas diferentes que possam nos auxiliar na compreensão da complexidade que é a psique humana. Tá? Bom, hoje eu quero dar início, depois de muito tempo de reflexão, procurando qual seria o formato de trazer esse tipo de trabalho aqui para as redes sociais, porque é um trabalho que já desenvolvi durante muitos anos de forma presencial, né, em espaços de voluntariado, e a minha reflexão era como fazer isso aqui na rede? Qual o formato ideal para eu trazer esse tipo de trabalho? Essa é a minha proposta. Bom, como eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, que dizia que a gente aprende a amar amando, comer comendo. Bom, vamos lá. Vamos, vou aprender fazendo. E qual é a minha motivação de estar aqui? Tanto na clínica quanto fora da clínica, a maior demanda que existe hoje é sobre os relacionamentos. Então as pessoas já chegam, primeira coisa, eu quero olhar para o meu relacionamento no casamento, que não está bom, ou minha relação com a minha família é muito difícil, minha relação com o trabalho ou com as pessoas, né, do trabalho também é muito complicado. Muito bem. Por que é que os relacionamentos são difíceis para nós, né, pessoal? Porque nós, seres humanos, somos seres relacionais. Estamos relacionando desde o momento em que nascemos, né? Tudo é relacionamento. E a primeira pergunta, né, que a gente precisa fazer é: como eu me relaciono? Quem se relaciona? Quem eu sou? Quais são as minhas expectativas? O que eu penso? O que eu sinto? Se eu não souber como me relacionar comigo, como é que eu vou relacionar-me com o outro? Seja esse outro qualquer. E quando a gente vai para um relacionamento, o que a gente leva para esse relacionamento? Aquilo que a gente acredita que a gente seja. E a gente se identifica tanto com esse olhar nosso de eu sou isso, eu sou assim, eu sou assim. Da onde vem essa nossa narrativa, esse script que fizeram para nós? Porque o que a gente faz é repetir algo que nos foi dito que nós somos. Mas será que nós somos aquilo que pensamos que somos? Né? Veja bem, quando a criança nasce, do momento que nasce, já vem a adjetivação da criança. É criança bonita, feia, magrinha, gordinha, e por aí vai. E à medida que essa criança vai se relacionando com a família, principalmente com os pais, né, ou com seus cuidadores, no primeiro momento, a criança vai recebendo já o seu script, já vão construindo para nós a nossa narrativa. Então, ela é teimosa, muito inteligente, é muito preguiçosa, tímida, né, expansiva, alegre. E aí nós vamos recebendo a cada passo, a cada movimento da nossa vida, alguém vai nos dizendo como nós somos. E nós vamos crescendo acreditando que nós somos aquilo que foram dito para nós. Ela é forte, é decidida, não é? Quantos de nós ouvimos isso? Ou até o contrário, é fraca, não consegue, é frágil demais, não consegue tomar decisões, é muito insegura. Então nós vamos ouvindo tudo isso e vamos criando um repertório e nos identificando com ele. Muitos, inclusive, até se vangloriam disso, né? Nossa, eu sou muito forte, eu resolvo tudo, eu decido tudo, né? Pode contar comigo que eu vou lá e resolvo.
E aí, né, pessoal, a gente vai ficando identificado com isso. Essa é a nossa grande ilusão. São várias as ilusões, né? Mas essa é uma que a gente precisa se defrontar se a gente quiser fazer um processo verdadeiro de autoconhecimento. A primeira coisa que nós precisamos questionar é, é isso, eu sou o que realmente penso que eu sou? Como eu me relaciono comigo? Como eu relaciono com as minhas frustrações, com as minhas perdas, com os meus medos? Porque se eu não me conheço, se eu não tenho consciência de como eu funciono psiquicamente, eu vou para qualquer relacionamento, seja amoroso, seja profissional, seja qual for, com o dinheiro, eu vou carregando esses aspectos que eu desconheço em mim, que Carl Jung vai chamar de sombra, né? As nossas sombras é tudo aquilo que desconhecemos de nós mesmos, é tudo aquilo que está no inconsciente. Está no inconsciente, mas que nos movimenta nas nossas ações. E a gente precisa nos conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Se a gente não souber de nós, nós jamais vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis, porque vamos levar para esses relacionamentos aquilo que não sabemos de nós, os nossos medos, as nossas incertezas, a nossa, as nossas projeções do que falta em mim, eu vou querer buscar no outro, porque eu não sei que o que falta em mim é em mim mesmo que eu vou encontrar, né? Então, esse trabalho de autoconhecimento, que não é fácil, por isso a grande maioria de nós não quer fazer. Vamos indo com o que a gente tem aqui, não é? E não é possível. Se queremos ter uma qualidade de vida melhor, menos sofrimento, nesse meu trabalho que eu falei para vocês, que eu fiz durante 15 anos em instituições em São Paulo como voluntária. Eu via determinados tipos de sofrimento, as pessoas sofrendo por coisas assim tão simples que faltava tão pouco de consciência para que aquilo não acontecesse, né? Indo nessa fala do budismo, né? Quantos sofrimentos nossos eles são imaginários, eles são criados pelos nossos pensamentos, eles não são reais, né? Claro que uma perda de alguém, né? Uma doença, isso são dores, são sofrimentos, mas muitos dos nossos sofrimentos, eles de verdade, eles são projetados, eles são pensados, eles são criados. E é nesse trabalho de autoconhecimento que nós temos a possibilidade de separar esse joio do trigo. O que é, que crença é essa? É minha? De onde vem esse modo de pensar? É da minha família? É da religião? É da cultura? De onde vem? Né? Para que a gente possa, devagarzinho, ir se desidentificando dessa forma de pensar. Porque você vai vendo, mas eu não penso isso. Minha mãe pensava isso, meu avô falava isso direto, meu pai repetia determinada frase, fala, mas eu penso realmente isso é meu. Então, isso é um processo que nós vamos fazendo devagar, com cuidado, né? Por isso, eu refleti muito como eu trago isso aqui para vocês, como eu posso ajudá-los nesse processo de ir identificando e olhando para essa nossa criança, primeiro, como dizia Jung, né? Essa criança interior que está em nós e que nos arrasta pela vida. Se a gente não tomar consciência de quando é a criança que está falando em nós, e isso é muito mais frequente do que vocês possam imaginar, né? Essa imaturidade, essa dificuldade de ser adulto no mundo de hoje, é uma criança interior, uma criança interna que vai nos arrastando pela vida, né? E esse trabalho, então, eu gosto de olhar como um trabalho de arqueologia mesmo, né? Sabe? Eu vou olhar, eu vou pesquisar, eu vou investigar quem sou eu, né?
como quando um arqueólogo encontra um objeto e ele vai com delicadeza, com cuidado para não quebrar aquilo, né, aquele objeto, seja um osso, um vaso, enfim, né, com aquela curiosidade, o que esse objeto vai me revelar, vai nos revelar? A idade, que animal era que comia, enfim, toda uma história ele vai encontrar naquele objeto. E assim somos nós com relação às nossas crenças, aos nossos padrões de comportamento, aos nossos valores, né? A gente vai ali com delicadeza, com generosidade, para ver o que nós vamos encontrar, porque aquilo lá vai falar de nós. Então, o trabalho de autoconhecimento é um trabalho difícil, que requer disciplina, requer empenho, né? E a pergunta já começa assim: estou disposto? Estou disposta a isso? Eu quero de verdade me conhecer? Eu tenho essa curiosidade de saber quem sou eu? Ou eu prefiro continuar caminhando pela vida de uma forma muito inconsciente, fazendo o que faço, depois diz, meu, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu falei o que falei, quando fiz o que fiz, né? Isso vai, então, perceber no nosso dia a dia, porque uma coisa que eu falo sempre para mim, para todo mundo, gente, a vida é pedagógica. A vida nos ensina 24 horas por dia. O tempo todo, se estivermos abertos para olhar para o que a vida nos manda, ali contém uma lição. É que, infelizmente, nós andamos pela vida de uma forma assim, tipo zumbis, né? A gente está tão adormecido, tão anestesiado, tão levado pelo que a mídia, né? Pelo que a moda, pelo que dizem que a gente precisa sentir, como eu devo sentir. Hoje tem todo um script de como eu devo passear, onde a gente deve viajar, o que eu devo fazer, o que eu devo comer, o que eu não devo comer, o que faz mal, o que faz bem. Nós estamos num mundo onde, se a gente não parar para dizer assim, o que de fato eu gosto, né? Eu gosto desse tipo de viagem, eu gosto desse tipo de lazer, porque não, eu tenho que. Aí fora, tá todo mundo dizendo, você tem que isso, você tem que aquilo, mesmo na mídia, mesmo nas redes, tem profissionais extremamente sérios, de várias profissões, né? Eu mesmo sigo vários deles, aprendo com muitos deles, sejam educadores, filósofos, médicos, enfim, é uma infinidade de profissionais sérios nos ajudando, contribuindo com seus conhecimentos. E eles também me motivaram a estar aqui, enfrentando, passando, né, pela exposição, procurando o formato adequado para trazer esse trabalho para vocês. Mas também, de outro lado, nós temos outros profissionais não tão bons, seja na mídia, na vida, em todos os lugares, né? E que vendem soluções fáceis. Encontre o seu eu superior no final de semana. Gente, isso não existe. Nós nunca vamos fazer um processo tão profundo, visitar aquilo em nós de mais profundo, de mais inconsciente, num final de semana, um mês, um ano. É um processo para a vida toda. O processo de autoconhecimento é diário, é constante. Ninguém em um ano fala, agora eu já sei, me conheço. Não, nós vamos andando e nos conhecendo até o final. Tá? Então, não acredite em soluções fáceis, porque elas não existem. Não existem. O processo dói, mas é extremamente necessário que a gente faça isso para que a gente tenha uma vida melhor, para que possamos tornar seres humanos melhores. Que eu acredito que é essa a nossa missão, independentemente do que eu vou fazer como trabalho, né? A missão primeira é como me tornar um ser humano melhor, como me aproximar dessa essência humana, da fraternidade, da generosidade.
Então, pessoal, a gente fazer nesse trabalho nosso arqueológico, encontrar os nossos talentos, encontrar os nossos recursos psicológicos para lidar com as questões da vida, né? Eu gosto de fazer uma analogia com uma cozinha bem equipada, sabe? Aquelas cozinhas de chefe que tem todos os tipos de panelas e frigideiras e talheres e tudo mais. Nós temos essa cozinha, né? Todas essas ferramentas nós as temos, mas não sabemos que temos. Olha que coisa mais triste, né? Como você entrar numa cozinha, se você vê alguém fritando um ovo numa panela de pressão, você vai dizer, nossa, que absurdo. Cozinhando feijão numa frigideira e fritando um ovo numa panela de pressão. Mas, pessoal, a gente faz isso. Sinto dizer para vocês, mas a gente faz isso no âmbito da psique. A gente não sabe os recursos que tem. E aí a gente tenta resolver as questões psicológicas da mesma forma que o sujeito está lá fritando o ovo na panela de pressão e cozinhando o feijão na frigideira. Nós usamos os recursos errados no lugar errado. Por quê? Porque desconhecemos todos os nossos recursos, né? O recurso adequado para aquele momento adequado. Então, eu gosto muito dessa analogia, né? De fazer essa imagem de alguém fritando um ovo dentro da panela de pressão, que a gente pode achar simplesmente absurdo, mas a gente faz isso. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, antes de fechar, que é sobre o preconceito que ainda existe do trabalho do autoconhecimento, buscando, seja a psicoterapia, a psicanálise, não importa qual caminho, né? Todos os caminhos aí de autoconhecimento, a quantidade inclusive de homens é extremamente pouca, né? Você vai em qualquer curso de formação, seja psicologia, qualquer um desses, você vai encontrar lá 90%, 95% são mulheres. Os homens ainda relacionando essa busca do cuidado com a mente, com a fragilidade, né? A gente busca ajuda quando nós temos uma dor no corpo, né? Uma ferida no nosso corpo, não temos o menor pudor, o menor receio de ir a um hospital e procurar ajuda para curar aquela ferida no nosso corpo físico. E quando a gente tem uma questão emocional, quando a ferida é emocional, essa vergonha, né? Esse conceito de que buscar ajuda para resolver as questões emocionais nos torna fracos, né? Incompetentes, menos. Então, não vamos separar mente de corpo. Corpo e mente, gente, é junto. A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. É um trabalho conjunto, é um unitário, é uma unidade só, né? Então, vencer esses preconceitos, porque nada mais gratificante do que ir em busca de nós. Quem somos nós? Essa pergunta precisa ser feita o tempo todo. Quem sou eu? O que eu sinto, o que eu quero de verdade, né? Se eu estou com aquele script de poderosa, de que resolve tudo, e sinto que não é nada disso, que eu estou frágil, eu preciso de ajuda, mas como eu vou buscar ajuda se eu já vesti a capinha, se eu já estou com a máscara da mulher, da supermulher, da Mulher Maravilha, que resolve tudo? E que as pessoas acabam também não ajudando, porque ajudar quem? Ajudar forte, né? As pessoas vão socorrer os fracos, vão socorrer as vítimas. Os fortes não precisam ser ajudados, que eles morram sozinhos, sem ajuda. Então, até onde eu vou carregar essas máscaras que me impuseram aqui e eu não sou? Hoje eu já sei, eu não sou. E nem quero ser forte o tempo todo. Aquela que tem a solução para tudo. Não quero. Eu quero, em alguns momentos da vida, também saber pedir ajuda.
Mas para isso a gente precisa ir buscar a humildade, né? Reconhecer em nós as nossas dificuldades, as nossas incapacidades, é também ser humilde. Será que eu sou humilde a ponto de pedir ajuda quando eu não aguento mais? Eu tenho que estourar, tenho que esperar a doença chegar no corpo, porque elas vêm daqui. Então eu vou vivendo até que a doença se instala no corpo, aí sim eu vou buscar ajuda. Porque a gente não aprendeu ainda a perceber a sutileza, né? Que a doença ela vem de um outro lugar e ela se instala no corpo. Se a gente não percebeu enquanto ela está num nível mais sutil, ela vai ter que chegar no corpo para que de forma muito concreta eu possa, uau, existe uma doença, então eu vou buscar ajuda, né? Então, caso queiram de verdade entrar nesse processo, semana que vem colocarei mais um vídeo onde devagarzinho eu vou trazendo para vocês as possíveis ferramentas de investigação, como os arqueólogos, para que a gente possa desvendar quais são os seus talentos, onde estão os seus recursos psicológicos para lidar com as questões do dia a dia. Como eu disse, a vida traz as questões, os problemas, mas ela também traz as soluções. E a gente poder aprender a identificar onde é que estão as ferramentas para que a gente possa lidar melhor com aquilo que a dona vida mandar para nós. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem e a gente começa o nosso processo de arqueologia da psique. E vamos melhorar os nossos relacionamentos, procurando ter uma vida, relacionamentos mais saudáveis. Obrigada e até a próxima.